Bom dia a todos, bem-vindo ao Ponto do Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês, não é crochê, é uma coisa diferente. Eu fiz para dar para uma amiga e eu resolvi gravar para compartilhar para você essa ideia de fazer esse porta-guardanapo e esse suplá dupla face, que eu achei muito bonito. Então, resolvi compartilhar. Para vocês fazerem esse suplá, vocês vão precisar de 2 tecidos que fazem uma composição. Com 1 metro, dá para fazer 6 suplás. Então, nós precisamos, se a gente não for fazer dupla face, 1 metro a gente faz 6. Se for fazer dupla face, a gente precisa de 1 metro de cada tecido. E com as sobras do nosso corte do tecido ali, a gente pode fazer os nossos portas de guardanapos para fazer uma composição também com esse suplá. Então, assim, é super fácil de fazer. E o único problema é que precisa de máquina de costura. Eu sei que nem todo mundo tem máquina de costura ou gosta de costurar. Mas vale a pena a gente fazer porque fica muito bonitinho. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês agora nesse tutorial. Se vocês estão gostando do ponto do crochê, não esqueçam de dar o seu like e também de compartilhar com as suas amigas, de vocês acessarem o sininho, né? Clicarem no sininho para que possam receber nossas notificações. Então, primeiramente, eu vou explicar como que nós vamos fazer o suplá. Então, aqui eu escolhi 2 tecidos, né, que estão fazendo uma composição. Esse tecido aqui de lado é um floral maior, né, e esse tecido aqui é um floral menor. A nossa base aqui de MDF, ela tem 33 centímetros. Então, a gente vai precisar cortar o tecido 2 vezes, né? Uma no tecido que você escolheu e no outro tecido pra gente fazer dupla face. E a gente tem que aumentar mais ou menos 6 centímetros. Então, eu vou colocar aqui de um lado mais 6 centímetros. E aí, nós vamos cortar o nosso tecido, né? Os nossos 2 tecidos, com mais ou menos aqui 46 por 46, né? A circunferência. Então, depois que a gente cortar os 2 tecidos, nós vamos colocar o avesso, né? O direito sobre direito, os 2 sobre direito, e vamos costurar, como eu vou mostrar para vocês, para fazer então o dupla face, tá? Na escolha do tecido tem que ter cuidado, porque a gente tem que escolher um tecido que tenha a mesma, assim, não pode ser uma cor muito forte que dê transparência no tecido, né? Então, se eu for escolher aqui uma cor muito escura, vai dar uma sombra, porque repare que os 2 vão ficar em conjunto. Esse aqui, como tem a base cinza, ficou super bacana. Então, vou explicar primeiro como que nós vamos fazer esse suplá. Então, aí eu já cortei os 2 tecidos com a base maior e já passei uma costurinha, um overlock, toda a volta. Tanto faz passar um overlock, como também vocês podem passar uma costura reta bem na pontinha do nosso tecido. Sempre deixando, né, o tecido bem fininho, vamos virar, passar, e depois agora nós vamos passar uma costurinha. Sempre nós vamos deixar uma abertura de 2 centímetros para poder depois passar aí o elástico. Então, tá aí a aberturinha. Eu passei, né, o tecido, virei direitinho, passei. E aí, depois que a gente passar o elástico, a gente vira essa beiradinha e faz um pontinho à mão e já fica arrematado. Então, nós vamos botar direito com direito, né? E passar uma costura no avesso, virar, passar e depois passar uma costura com um pezinho de máquina na espessura aí do elástico, pra gente passar o elástico. Vamos passar o elástico, tem elástico tem passador de elástico, eu tô passando aí com grampo mesmo. Nós vamos passar e ajustar ele na nossa base.
Então aí, para ajustar, nós vamos testar na base de forma que a gente tenha um tecido que vai ficar um pouquinho firme, mas não pode ficar muito apertado esse elástico, senão vai dificultar sair da base do MDF. Então a melhor maneira é a gente testar. Então, vamos deixar nosso elástico aí, vamos dar um nozinho para que ele não fuja, né? E vamos testar. Então aí, olha, já tô testando, vi que tá tudo ok. Nós estamos conseguindo tirar e manter esticado. Então, vamos ver se tá tudo direitinho antes de fazer o acabamento. Então, agora nós vamos ajustar o nó e cortar o nó. E fazer o acabamento e o nosso suplá já tá pronto. Agora é só virar essas pontinhas e fazer o nosso caseadinho e nosso suplá está finalizado. E assim, então, nós finalizamos, então, o nosso suflá. Nós arrematamos e aí tá o nosso lado. E agora nós vamos testar o outro lado. Perfeito, tudo direitinho. E agora nós podemos fazer quantos suplás nós desejarmos. Para fazer esse porta-guardanapo, né, pra gente prender, nós vamos precisar. Primeiramente, nós vamos eu tô fazendo aqui a composição, nós vamos precisar de um círculo desse, medindo 7 centímetros, e 5, medindo também 7 centímetros, da composição do tecido. Então, usei aqui os tecidos para fazer a composição, um pedacinho de feltro, né, pra gente poder colar aqui depois para tapar. Vamos precisar de 20 centímetros, porque esse fio aqui tem, né, de elástico, né, ele tem 10 centímetros, então nós vamos precisar de 20 centímetros pra gente fazer, dobrar para fazer, ou um mais grosso, pode ser também uma xuxinha de cabelo, né? E vamos precisar de um tecido verde, aqui eu escolhi de bolinha, mas pode ser outro tecido, que tenha 8,5, né? Então, não são 7, 8,5. Então, esse daqui nós vamos fazer a folhinha, né? Um fuxico
para a gente fazer a folhinha, então ela é um pouquinho maior, tem 8,5. Eu usei, como eu vou mostrar para vocês, base de copo. E aqui, 7, um pouquinho menor, onde nós vamos fazer essas florzinhas. E a gente precisa também de manta acrílica, porque a gente vai encher, né, essas bolinhas, esse fuxico com a manta acrílica para fazer essa flor. Então vamos lá, a gente vai explicar o passo a passo para vocês. Então, primeiramente, escolher um copo que tenha a base de 7,5. Com uma caneta de tecido, né, que depois ela se apaga com o calor, nós vamos riscar nossos 5 tecidos com essa circunferência. Vamos recortar todos eles. Aí, eu não deixei a beiradinha para fazer a costura. Então, eu cortei aí rentinho, depois só cortei e depois dei o acabamento, cortei aonde estava realmente a caneta marcando. E agora, com o auxílio de uma agulha, nós vamos fazendo um caseadinho aí, indo e voltando, um franzido, né? Então, nós vamos fazer o nosso fuxico. Vamos encher o nosso fuxico com a manta acrílica. Nós vamos botar uma quantidade que deixe ele ficar firme, né? E vamos agora arrematar. E assim nós vamos fazer nossas 5 bolinhas da cor do tecido e uma bolinha branca e vamos reservar. Então, para a folhinha, né, nós vamos cortar o tecido com 8,5, vamos dobrá-lo e vamos agora, então, casear ele para fazer a folhinha. Nós vamos fazer 2 folhinhas dessa mesma forma. Bom, agora com tudo pronto, nossas 2 folhinhas, nossas 5 bolinhas mais a branquinha e o nosso feltro e o elástico aí de 10 centímetros, que a gente já colei as 2 pontinhas, nós vamos montar com cola quente. Então, vou posicionar
Vou botar minhas 2 folhinhas e depois vou colocar a minha florzinha. Antes de iniciar a minha florzinha, para facilitar, eu já vou unir todas elas, porque aí vai ficar mais fácil para eu fazer a colagem. Então, eu vou passar a agulha entre todas elas e vou juntar as 5 florzinhas da composição do tecido. Assim já fica mais fácil para eu colar depois na base de feltro. Finalizando agora, já que agora está tudo pronto, é só a gente colar. Vamos colar o elástico com a folhinha, depois as nossas pétalas da flor e por último vamos colocar o nosso miolo. E aí, nosso suplado pela face está pronto. Nosso enfeite de guardanapo também. Agora é só exercitar a criatividade para compor aquela mesa bem bonita. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo se gostaram e se inscreva no canal para receber as nossas notificações. Não esqueça do sininho, também tem que ser ativado.